Olá, queridos alunos do IBA. Mais uma vez estamos juntos neste caminho do saber. E agora na segunda aula de Psicologia da Religião. Nesta aula abordaremos a respeito dos fenômenos religiosos, falaremos um pouco a respeito da origem da religião, também falaremos a respeito da experiência religiosa e a evolução da experiência religiosa. É importante destacar no nosso primeiro slide que a religião tem sido uma das constantes preocupações da humanidade desde seus princípios. Para nós, cremos que o tema homem está associado, está atrelado com a fé, com a crença, com o credo, com a religião. É tão importante dizer que há uma universalidade das necessidades humanas, tanto as de ordem física, como você vê no quadro ao lado, quanto as de ordem espiritual. A tendência à unidade e contemplação do homem como finito, que é a consciência da existência de um poder transcendental operante no mundo, se bem que de modo tangível. Ou seja, há uma universalidade de raças, de tempo, de civilizações, aonde este homem buscou se relacionar com o transcendente, buscou, de alguma forma, responder a anseios da sua finitude na contemplação daquilo que, de alguma forma, para ele eram forças sobre-humanas, transcendentais. Eu gostaria de lembrar vocês da época do período interbíblico neotestamentário, quando descrito a respeito da geração humana posterior a Adão, no capítulo de número 11 do livro de Gênesis, lá foi acordado a respeito da Torre de Babel. A Torre de Babel, na verdade, era aquilo que nós chamamos de os zigurates. O zigurate era uma forma de templo, né? Criado pelos sumérios, naquela região da Mesopotâmia, ali hoje, atualmente, o Iraque. Os zigurates eram plataformas erguidas como que torres, aonde esses indivíduos se projetavam em busca do Criador, dos seres, do espiritual. E tanto é que essa forma primitiva de culto ali entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, na região antiga, na origem ali do culto, o que vinha em busca desta sede humana era justamente essa relação que se deveria fazer com o sobrenatural. Então, nós temos na história o relato de templos, de locais de culto, onde este homem primitivo, ele ascendeu, ele desenvolveu em busca de uma relação com Deus. É claro que este Deus, eu não me refiro agora ao Deus da Bíblia, ao nosso Deus Criador, mas estou falando dessa trajetória emocional, psicológica, da necessidade do homem desde o seu começo, desde a sua origem. E aí vem o pensamento que nós colocamos, vou retorná-lo aqui, há uma universalidade das necessidades humanas, universalmente, tá certo? Bom, nós temos aqui, como estudo da antropologia, indicações que a religião ela está em todos os períodos e em todos os níveis da civilização. A religião ela nasceu com o próprio homem,
ela se desenvolveu com o próprio desenvolvimento humano. E de acordo com Edward Taylor, ele em seu livro Religião na Cultura Primitiva, ele atesta que um dos principais pensamentos voltado para a questão religiosa é a questão do animismo. Ou seja, o animismo como um fundamento da filosofia da religião daquela época, baseada em que essa religião animista, ela se volta como que uma espécie de fundamento para todas as outras demais expressões de fé e de crença. O que é o animismo? Falando a respeito da origem da religião, você deve ter aí em seu slide, aí, animismo é o momento em que o homem, ele crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem alma, e elas agem intencionalmente, de forma que eu preciso, diante dessa universalidade de formas que se apresentam para mim, eu preciso ter uma resposta, dar uma resposta. E a resposta que eu dou a estas inúmeras formas, esses vários ânimas, é o meu culto, é o meu temor, é a minha referência. Nas culturas animistas, a árvore é adorada, os insetos são adorados, as entidades são cultuadas. Então, toda essa forma é uma forma que nós, digamos assim, chamamos de religião primitiva, o primitivismo da religião, do seu começo, da sua origem, do seu desenvolvimento. Vem também magia. O que é magia? Ora, a magia é o homem tentando controlar os poderes sobrenaturais. Na religião, o homem procura agradar e pôr-se em harmonia com esses poderes. Então, nós temos o animismo, temos a magia. A magia é essa expressão do homem em tentar manipular, controlar, sustentar dele mesmo por meio de vários objetos, de várias técnicas, de várias situações em que este homem procura, diante desses poderes, diante desta grandeza que de alguma forma ele não tem uma resposta pré-concebida, já definida, ele tenta controlar. Segunda é o totemismo. O totemismo, ele é justamente essa expressão mais, eu diria, visível, figurada, manifesta deste homem, deste indivíduo, em querer mostrar a sua crença em algo, em alguma coisa. E por meio desse totemismo, desse totem, desse objeto, deste monumento, de qualquer outra coisa assim relacionada, ele controla tanto a si mesmo quanto a outras. Eu não sei se você já teve a experiência em um filme, ver que há determinadas culturas em que a região do cemitério é tão sagrado, mas na entrada deste cemitério, alguma coisa assim, vem objetos, vem totens, e as pessoas daquela cultura, daquele povo, elas têm medo de ultrapassar aquele limite. Só quem ultrapassa aquele limite é o cacique, é o xamã, é o espiritualista. Então é uma forma, o totemismo é uma forma também de se ver isso. Há também a questão da adoração dos antepassados. A adoração dos antepassados, de acordo com Herbert Spencer, ela está associada a essa questão de que, para o homem primitivo, o homem selvagem, tudo que transcende o ordinário é sobrenatural e, portanto, divino, e ele vê um homem extraordinário e ele, então, o considera superior demais aos homens.
Então este homem, ele acaba tendo um papel importante naquela comunidade, de relevância naquele grupo, e essa pessoa então passa a ser venerada, honrada posteriormente em outras gerações. E aí eles atribuem a questão do chefe da tribo, do curandeiro, daquela pessoa especial, é o fulano. Então há uma adoração aos antepassados, que é justamente essa inquietude, essa dificuldade do homem progredir em uma relação em que ele de alguma forma se sente tolhido de suas respostas profundas. Há uma outra questão também, que é a adoração da natureza, que segundo Max Miller, a personificação da natureza, ela desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento das ideias religiosas do homem. Então, há sim uma verdadeira amplitude, né, ramificações no desempenho do desenvolvimento humano em que este homem procura se relacionar. Animismo, magia, totemismo, adoração dos antepassados, adoração da natureza. E ainda vem mais uma palavrinha aí, é o mysterium tremendum. Essa palavra no latim, ela expressa uma capacidade antagônica deste ser humano, em que ele sente pelo desconhecido medo, mas o medo o atrai. Então é um mistério tremendo. Como ele não tem o conhecimento daquilo que lhe causa um certo pavor, um certo receio, mas também lhe atiça a curiosidade. E ele passa então a procurar respostas por aquilo que ele, de certa forma, desconhece. Bom, todas estas descrições colocam o homem empreendendo uma busca do sobrenatural. É uma jornada que o impele a saber sobre o transcendente. E com isto ele enreda esforços para alcançar respostas acerca de sua existência e do sentido da vida. E é nessa perspectiva que eu gostaria de dizer algo extremamente correto do ponto de vista da nossa fé. É que desde quando nós apresentamos a questão dos zigurates, até discorremos de forma muito breve sobre esses fenômenos, animismo, magia, totemismo, adoração, enfim, essas coisas, é o homem, é o indivíduo, é o povo, é a civilização, são pessoas tentando buscar Deus. É diferente da revelação que nós temos na Bíblia Sagrada. Por que é diferente? Porque a revelação que nós temos na Bíblia Sagrada é Deus buscando o homem, é Deus indo ao encontro do homem, é Deus se revelando ao homem. E aí, a nossa compreensão no Deus Criador, no Deus Trino, é totalmente diferente dessas outras expressões religiosas originais sobre o qual nós estamos discorrendo nessa aula. Veja, desde o seu início, desde o seu começo, a humanidade busca ter essa relação com o transcendental, com Deus, com o Criador. São várias as formas. Mas na revelação da palavra de Deus, é Deus que vem em direção ao homem, é Deus que se mostra, é Ele que se revela. Por isso que a nossa experiência religiosa, ela é marcada não por uma espécie de atribuição, eu diria, vazia. Portanto, meus queridos, o conhecimento de Deus, conforme a doutrina da revelação, descrita na Bíblia Sagrada, ela inverte essa busca deste homem com relação a Deus, porque a Bíblia nos orienta que é Deus que procura o homem na sua ignorância, na sua necessidade, Deus vai ao encontro deste homem. Agostinho de Hipona, terceiro século da era cristã, ele dizia o seguinte: criaste-nos para vós,
e nossa alma vive inquieta enquanto não repousais em vós. Ou seja, desde o começo, as civilizações, a origem da religião é este homem buscando se conectar a Deus, buscando ter uma relação com Deus. Como ele não teve a revelação por meio daquilo que hoje nós temos a partir da palavra de Deus, da história de Jesus, ele veio procurando de diversas formas, inclusive nos dias de hoje. Porque a mente humana, ela necessita ser provocada para uma experiência. E este é o nosso próximo ponto, a experiência religiosa. Albert Knudson, ele distingue 4 tipos de experiência. Ele fala da experiência sensorial, estética, a moral e a religiosa. E ele disse o seguinte: o homem possui capacidade inata para cada uma desses tipos de experiência. Essas experiências, a sensorial, a estética, a moral e religiosa, são partes da estrutura da natureza humana. A experiência religiosa a priori é um dom único ou uma potencialidade que consiste não de conteúdo específico, mas na sua capacidade de ter experiência religiosa. O que Alberto Knudson está querendo dizer? Ele está dizendo que, como nós somos seres que naturalmente já temos uma certa sensibilidade, tanto na questão do tato, do contato, do auditivo, do visual, certas formas nos atraem, esteticamente nós temos rito, nós temos cores, nós temos formas, nós olhamos e contemplamos. Nós também temos a questão moral, dentro de uma cultura, dentro de um grupo, dentro de uma civilização, onde se estabelece por parte daquelas lideranças constituídas o que é certo, o que é errado. E nesse conjunto, que já é como que diz Knudson, é quase que natural, vem a necessidade de se ter uma experiência religiosa. E para vocês terem uma ideia dessa necessidade de experiência religiosa, nós temos, por exemplo, a bebida muito conhecida, a ayahuasca, né? Que ela é dada em rituais de culto, e especialmente a bebida, ela é muito provocativa, ela é alucinógena e ela é interessante, muito conhecida vulgarmente quanto a bebida do Santo Daime. Mas, segundo, você está vendo aí na sua tela, que segundo o professor adjunto do Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tiago Chance, ele diz que a bebida, ela provoca, a ayahuasca, ela provoca sonhos, visões, ela tem uma necessidade de provocar no indivíduo uma experiência bastante, eu vou usar essa expressão concreta. E é nessa perspectiva que as religiões, elas procuram trazer para o indivíduo esse fenômeno daquilo que se torna, vamos assim dizer, muito distante, muito inalcançável por essa alma que contempla o divino, que quer o divino. Então, por meio de uma bebida, eu ativo o meu cérebro, ele produz neurotransmissores, produz aí vários, serotonina, e aquilo que é ativado me dá uma certa dinâmica e eu compreendo, eu vejo e eu sinto. As religiões, elas procuram dar ênfase na vida do seu membro, do seu adepto, do seu afiliado, do seu seguidor, a experiência. Deve-se ter uma experiência, deve-se sentir, deve-se perceber tanto numa dimensão transcendental como também nas relações. Eu achei interessante, gostaria de compartilhar com vocês
aquilo que foi dito por Frank Hickman. Ele diz que as principais fases da experiência religiosa são a volição, vontade, o nosso querer, sentimentos, sensações e o pensamento. Pensamento que se adequa, que se amolda àquela experiência vivida. E ele diz o seguinte, uma experiência, como? É uma pergunta, como distinguir uma experiência religiosa de uma não religiosa? Quais são as características? Bom, Johnson nos dá 3 características distintas da experiência religiosa. E nessa perspectiva, a gente encerra essa parte do que se diz experiência religiosa. Bom, primeira, toda experiência religiosa, ela envolve a ideia de um valor, uma preferência por alguma coisa que dá àquele indivíduo uma sensação de que ele alcançou algo digno. A experiência religiosa, ela nos leva a esses interesses e essas necessidades de produzirmos coisas dignas. Como se distingue uma experiência não religiosa de uma religiosa? Ora, segundo, toda experiência religiosa, ela tem como referência o divino, o Deus. É interessante porque você vai lidar com várias experiências de pessoas em que a personificação do indivíduo, de algum objeto, se tornou o ponto, destino final da adoração daquela pessoa. Por exemplo, líderes como Jim Jones, na década de 70, ele próprio se fez tanto Deus como o final das necessidades daquelas pessoas. Então, a experiência religiosa é aquela que lhe faz referência ao divino e lhe promove, né, esforço, um objetivo, aonde Deus e esses valores eternos vão ser alcançados. Em terceiro lugar, como que se distingue a experiência religiosa de uma não religiosa? É uma resposta social. Nela se dá o confronto do eu com o tu numa relação. Ou seja, se eu tenho uma experiência profunda com Deus, aonde essas minhas necessidades intrínsecas, se elas me levaram ao encontro deste Deus que é o objeto da minha relação, e eu fui alcançado por Ele, de alguma forma, toda essa boa, este bom acontecimento, esta boa relação, vai também me levar para o aspecto social, vai me levar também para o convívio social, vai me levar também para as relações saudáveis. É doentio, não é saudável, é psicopatologia, tudo aquilo que faz com que o ser humano se aprofunde em um estágio de abstinência social, de, vamos assim dizer, um certo calabouço, arquibolso, buraco em que ele se aprofunda lá dentro, em que ele se distancia das pessoas, em que ele não quer mais contato, porque agora ele busca Deus. Não é assim. As relações que expressam uma experiência religiosa, elas sempre nos colocarão em contato com o outro. Meus queridos, então, sobre essa experiência religiosa, ela vem dando-nos uma sequência concernente a este indivíduo, este ser humano, que é apto para acreditar, que desde o seu começo ele acredita e ele procura em diversas formas se relacionar com Deus, porque, como disse Agostinho, Deus já colocou dentro de nós algo que é dele e que a nossa alma não sossega enquanto para ele não voltarmos.
E a pergunta que a gente fez foi: como se distingue a experiência religiosa da não religiosa? Bom, dito estas coisas, a partir de Johnson, nós vamos agora ver a evolução da experiência religiosa. Há um material que foi elaborado pelo nosso Mauro Martins Amatuzzi, e é o desenvolvimento religioso, análise de depoimento, e também no nosso livro-texto de Merval Rosa, Psicologia da Religião, nós temos uma vasta explicação a respeito desses períodos. Nós temos aí na tela lançado, nós vamos apenas destacar. Eu faço aqui votos de que você pesquise e você desenvolva-se ainda mais nessa questão das etapas. Bom, a evolução da experiência religiosa se dá da seguinte forma. Etapa 1, o bebê, de 0 a 1,5. O que caracteriza essa fase? Essa fase é caracterizada pela confiança fundamental. Esse bebê confia. Ele confia no pai, ele confia na mãe, ele confia no cuidador, ele confia naquele que o amamenta, ele confia. Então é um momento muito propício para a religião, para o tema religioso. Segunda etapa, o desafio da criança de 2 a 6 anos é abrir-se para uma relação onde o outro é aceito em sua separação e autonomia. Nesse período, a criança ela acaba tendo uma espécie de egoísmo muito aflorado. O brinquedo é só dela, o pai é só dela, mas quando este período da vida da criança é trabalhado, a partir dessa confiança que ela tem com quem cuida, ela se abre para o outro. E este outro é justamente a percepção de que ela, a criança, não é sozinha. Portanto, o brinquedo não é só para ela, certas coisas não é só dela, ela pode sim compartilhar. A terceira etapa é a etapa dos 7 aos 12 anos. Nessa fase, o desafio central é descobrir-se ativo e capaz, ousar e fazer. É aquele momento em que a criança vem desenvolvendo e a partir da contemplação dos pais, a partir daquilo que ela vê no adulto, que ela acompanha, ela vai se sentindo capaz também. Ela é capaz de fazer uma oração, ela é capaz de cantar hinos, ela é capaz de citar porções de textos religiosos. E é interessante que no livro de Merval Rosa, ele conta uma experiência a partir dessa fase em que uma pequena criança foi convidada a orar. E a pessoa viu que ela estava com certa dificuldade e ela foi tentar ajudá-la. E ela começou a oração ajudando a criança, dizendo assim: Pai Nosso. Aí que a criança ficou mais ainda com dificuldades. Por quê? Porque a relação que ela tinha com o pai era muito conflituosa, era muito crítica, era muito difícil. Então este é um período da fase do indivíduo que ele precisa estar, de certa forma, bem promovido, bem amparado, para ele se sentir capaz, para ele expressar-se. A quarta etapa, o adolescente dos 13 aos 18 anos, é uma etapa fantástica. Nessa etapa, a confiança básica, aquela confiança lá atrás fundamental, levará o adolescente ao desafio de passar de uma vivência de indefinição para de uma definição a partir de si. Essa é a fase em que, no desenvolvimento desta criança, deste indivíduo, chegando a entender que agora ele já deixou de ser aquele menininho do colo da mamãe, do papai, ele já não é mais também um adulto, ele é um intermediário, então ele precisa definir. Este é um bom momento. Esta é uma boa hora, a idade de 7 aos 20 anos, essa que nós chamamos aí de pré-adolescência e adolescência, esta é a fase ideal para que a religião seja colocada em discussão, seja colocada em apreciação, para que essa
escolha da criança, do indivíduo, né? E eu falo não só no aspecto infantil, mas no aspecto também de construção desse desenvolvimento, ela, ou este indivíduo, esta pessoa, possa dizer sim. E é tão interessante que esta é uma fase muito importante, muito crítica na história do homem, porque ele precisa de elementos que o dê condições, elementos que eu digo familiar, elementos que dê de condições estrutural, social, que ele vai trazer para si mesmo essa capacidade de definir a si mesmo. Quem eu sou, por que estou aqui, as religiões e as escolhas que faz. A quinta etapa, o jovem adulto, dos 18 aos 30 anos aproximadamente, aí o desafio central é abrir-se para uma relação profunda, íntima, aí vem a experiência do casamento, aí vem a experiência de ser pai. Quer dizer, esse é um período em que quem está na religião se aprofunda mais. Vamos ver a outra parte. O adulto dos 30 aos 40 anos, essa é a fase da fecundidade, da procriação, da multiplicação, e é claro que a gente tira dessa condição do ser humano, do ser vivo, a capacidade de produção, de produzir frutos. Na religião, essa é o momento em que a pessoa despreende muito mais recursos para promover a sua fé. Sétima etapa, o adulto maduro, dos 35 aos 60 anos aproximadamente. O desafio central na transformação do eu é superar as rotinas e os padrões assumidos e encontrar um sentido mais pessoal para a vida. Essa etapa é você sair da monotonia. Já viveu uma vida, não é ficar engessado. Por isso que algumas pessoas, quando não bem trabalhadas na época de jovem, elas mudam muito, elas migram muito e elas se tornam pessoas extremamente insustentáveis em certos grupos, porque elas já estão assim saturadas. A oitava etapa, adulto mais velho, dos 60 aos 80 anos, é aquilo que a gente chama de aprofundar a libertação do eu a partir de tudo. Essa pessoa, ela já está realizada, ela está vendo o neto, ela está vendo os filhos, ela se sente mais completa. E é nessa condição da vida que a confiança básica leva a descobrir a vida de uma forma mais simples. É quando a pessoa ela passa a valorizar coisas pequeninas, uma rosa, um pássaro, uma beleza que em épocas atrás, pela correria, pela vida, pela agitação, ela não percebia. É uma fase muito boa de uma pessoa com relação à fé, à crença. E por último, a etapa, a proximidade da morte. Em todas as religiões, em todas as épocas, nós vamos perceber isso. Pessoas, quando chegam próximo da morte, eles têm assim uma espécie de dizer: não, eu estou me entregando, realmente agora é minha partida, e cada um vai se apegar de forma muito forte com aquilo que creu ao longo da vida. Queridos, muito obrigado por esta oportunidade. Encerramos aqui a nossa segunda aula. Logo estaremos compartilhando as demais coisas a respeito da psicologia da religião. Olha, muito obrigado por você ter nos assistido. Espero que ao ver os slides e dando sequência aos seus estudos, você consiga perceber que há uma evolução no conhecimento das pessoas, do ser humano, do indivíduo, em se conectar com Deus. E é claro que nós estamos aqui para dizer que a melhor forma do ser humano se conectar, do ser humano estar ligado a Deus, é por meio de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Muito obrigado.